grande abraço a todos que nos acompanham a partir de agora aqui pelas redes sociais, nesta primeira edição do nosso podcast Amores de Quinta Futebol Clube. Eu sou o Fernando Gonçalves, muito prazer, e a partir de agora estendo o convite, então, para que você, a partir de agora, acompanhe todas as nossas edições aqui no nosso canal. É claro, trazendo sempre um bate-papo super bacana, um bate-papo super legal, falando sobre vários temas, como várias paixões, vários amores dos nossos convidados. E por isso, o nome, então, sugestivo, do nosso podcast Amores de Quinta Futebol Clube. E nesta primeira edição, eu tenho o prazer de receber aqui, eu particularmente tenho uma admiração muito grande pelo ser humano e também pelo profissional, e é conhecido como um dos melhores narradores do estado de Santa Catarina, e também, por que não dizer, do Brasil. Ele ficou conhecido nacionalmente em 2014, através de uma narração onde ele narrou aí a subida, a ascensão do Joinville Esporte Clube, do JEC, da Série B para a Série A, um momento muito bacana, muito bonito da história do clube, esse clube que eu considero um dos tricolores mais queridos do Brasil, que é o Joinville Esporte Clube. Bom, após aí a sua narração, nacionalmente ficou conhecido, e hoje está aqui para bater um papo conosco. Senhoras e senhores, estou falando dele, Charles Fischer. E aí, Charles, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, Fernandinho, tudo bem? Como é que vai? Prazer participar desse primeiro podcast, né? E espero que a gente consiga fazer algumas visualizações aí, né? E estar aqui com você é um grande amigo também, é uma honra. Muito bem. Eu é que agradeço imensamente aí, pelo Charles ter aceito o nosso convite aqui para estrear o nosso podcast. Charles, eu queria, na verdade, que você se sentisse bem à vontade, se sentisse em casa, para a gente conversar sobre vários temas. Tá frio, vou botar a jaqueta. Mas, enfim, eu queria começar perguntando de ti, você é natural de que cidade? Eu sei que durante toda a tua trajetória você fala muito em Pomerode, mas você é natural do Paraná, né? Eu, na verdade, nasci em Vila Maripá, na época que pertencia a Toledo. Toledo, a cidade lá no Paraná, e aí é uma cidadezinha lá, pequenininha, de Vila Maripá, lá eu nasci no hospital lá, filho de mãe solteira, né? Depois eu conto também, sou pai solteiro, meu avô é filho de mãe solteira, parece que era uma geração, mas quando eu tinha meus 10 anos, a minha mãe resolveu morar em Rondônia, né? Lá de Vila Maripá, resolveu ir para Rondônia. E eu amava minha mãe, mas também amava meus avós, meu opa e minha oma, e eles vinham aqui para Santa Catarina, aqui em Rio dos Cedros, né? Onde fica a terra perdão, a terra da chocolate. E aí meus avós vieram para cá e eu chorei que nem criança, eu era uma criança, né? Tinha 10 anos, e eu queria ir com os avós. E aí meus avós vieram para cá, minha mãe foi para Rondônia na época, e eu vim primeiro para a terra do chocolate, que meu avô trabalhava ali. E posteriormente fui para Pomerode, né? Por isso que a minha infância ali em Pomerode, ela tem uma história linda, né? Porque Pomerode é uma cidade que eu curto muito também. Primeiro Joinville e depois Pomerode, né? Cidade mais alemã do Brasil, né? Diga-se de passagem. Exato. Muito bem. E aí, você morou lá até que idade, mais ou menos? Até para a gente poder... Em Pomerode ou na... Pomerode para depois vir para Joinville? Em Pomerode foi dos 11 até os quase 18 anos, né? Aí foi lá que eu vivi boa parte da minha vida, a parte boa da infância, né? Na época a gente vivia infância, né? Nos anos 80 não tinha celular, não tinha nada, Era brincar na rua. Era. E ainda mais numa cidade como aquela, né? Pacata, tinha rio, tinha tudo, então a gente realmente se divertia, era muito gostoso, né? Bem diferente de hoje, né? E como é que pintou o rádio na tua vida? Era um sonho de criança? Como é que nasceu o rádio aí nessa trajetória? Bom, lá em 1984 eles inauguraram a Rádio Pomerode lá, né? E a Rádio Pomerode ficava aqui a 50 metros de onde eu residia, né? E um dos sócios era patrão do meu avô. Meu avô era cuidador da igreja, nós cuidávamos da igreja lá, ele cuidava da limpeza, de toda a estrutura assim, né? E eu também participava lá com meu avô, batia sino, aquelas coisas, e eles falaram que ia inaugurar a rádio lá e precisavam de sonoplasta, na época tinha que ter sonoplasta, né? Tinha os toca-discos, não tinha como é hoje, tudo na base digital, né? E aí precisava do sonoplasta e acabei sendo contratado, né? Foi assim que eu entrei no rádio aos 14 anos. Mas eu não sossegava, né? No intervalo da Voz do Brasil, ali tinha a Voz do Brasil, ia no estúdio e ficava gravando bobagem lá. Literalmente bobagem, só bobagem. Até que um dia um diretor lá descobriu, ouviu, fizeram uma reunião lá, eu falei, tô ferrado, né? Chavou parua, né?
Já fiquei preocupado, mas aí me chamaram lá, ó, Charles, vem aqui. Amanhã me botaram no ar no dia seguinte. Ganhou a promoção. Fazer um horário à tarde lá com... Nem 15 anos tinha, né? Então, Olha só. é sempre essa... Tá no sangue, né? Quando tá na veia, né? Não adianta, né? Né? Mas, e na questão do esporte? Você sempre gostou do esporte? Sempre. E aí depois que tu entrou no rádio, como é que tu decidiu assim, poxa, eu tenho voz legal, tenho pique, eu quero ser narrador? Como é que foi? As pessoas não acreditam com esse corpinho aqui que um dia eu fui atleta, né? Foi atleta? Inclusive eu disputei... Na época eu disputava xadrez, tênis de mesa, vôlei, futsal, campo, corrida de 100 metros, maratona de 1 quilômetro, ciclismo e salto em altura. 9 modalidades. Eu ganhava medalha em todas. E aí eu entrei no colégio particular por isso. Eles me deram uma bolsa de estudo na época. Então eu disputava lá os jogos escolares e eu era um atleta. Então tá no sangue também. Eu gosto muito de esporte, né? Sempre gostei. E aí, tênis e campo também eu aprendi a jogar. Era do lado da minha casa e eu ajudava a catar as bolinhas. De vez em quando não vinham os caras que treinavam com eles, me emprestavam raquete e jogava tênis de campo também. Vai ter história, hein? Então o esporte sempre esteve na minha veia, né? Certo. E aí a Rádio Pomerode lá fazia os jogos lá de transmissão e eu comecei a narrar com 15 anos. Então começou a narrar com 15 anos lá em Pomerode, na Rádio Pomerode? Na Rádio Pomerode. O primeiro jogo que eu narrei foi lá na Carce, no ginásio da Carce. Na época tinha time de futsal lá. Então foi o primeiro jogo que eu narrei, foi lá. Mas aí daquele jeito, lá vai a camisa número 5, chocando para a camisa número 7, agora é o número 8. Mas é assim, na vida você sempre começa, mas você vai evoluindo, né? Sim. Quando eu cheguei aqui em Joinville, depois a gente conta, mas era o rádio, caroça, o R era bem puxado, né? Haja trabalho para o coordenador, então. É verdade, era bem puxado. Ô Charles, e linkando, né, com Joinville, aí você veio para Joinville, já veio trabalhar direto em rádio, como é que foi? Eu sei que você tem uma ligação muito forte com a Rádio Cultura de Joinville, Sim. Que hoje, né, é detente da Jovem Pan e também da Band FM. Mas como é que foi essa história até chegar no rádio aqui em Joinville? Em 87, eu conheci o Mário Pessoa, que foi um cara que veio para cá primeiro, depois ele acabou me chamando também para fazer parte da equipe aqui da Rádio Difusora, né? Porque lá em 87 eu fui ao Rio de Janeiro sozinho de ônibus, né? Fazer um jogo da final da Copa União, Flamengo e Internacional. Ah, você estava naquele jogo? Eu tinha 17 anos, peguei uma maleta, consegui um patrocinador lá, fui lá e fiz a transmissão, cheguei no Maracanã. Aí na véspera do jogo, eu queria ir no Maracanã, mas o Maracanã estava fechado. Aí eu peguei e fui lá em Copacabana. Fui pra praia. E fui descobrindo o mundo. Mas 17 anos, nunca tinha saído de Pomerode, né? Mas foi bem legal. E aí quando o Mário Pessoa viu o trabalho e tal, ele inclusive foi o gerente lá da Rádio Pomerode, resolveu me trazer para cá. Aí, ó as feras. Tinha Mário Pessoa, tinha Wilson França, Nossa, né? Tinha Neiboto Guimarães e Ismael Piper. Olha só. Então só tinha, como diz o Faustão, ó as fera, né? Ó as fera, né? E eu era o quarto narrador. E naquela época eu vim mesmo para aprender um novo desafio, eu vim sozinho, morava aqui sozinho, dormia num colchãozinho, não tinha nem geladeira, nada, né? Então era um desafio, né? E eu sempre adoro desafios, né? Sim. E aí entrei ali na Rádio Difusora e o França foi um cara que me ensinou muito, né? Ele me ensinou a tirar esse problema do R, né? Aí ele botava lá o rei, do rato, roeu, a roda, da rainha, não sei o quê. Aí eu falava o rei, o rato, roeu, a roda. Até pra você tirar esse R aí foi uma dificuldade. No corredor? E eu sempre era o quarto narrador, né? Eu me lembro que botavam para fazer flash lá na aviação, né? E naquela época não tinha celular, não tinha nada. Você tinha que ir lá ver o resultado, você corria até um orelhão mais próximo e entrava... Na ficha ainda. Aí às vezes você esperava lá 15 minutos pro narrador te chamar. E aí, como é que tá na aviação? Aí você falava aqui no aviação 1, aviação 0, não sei o quê. Pum, era a tua participação. Aí você voltava lá pro campo correndo para ver o jogo. É bem diferente do que hoje. A tecnologia evoluiu muito nesse sentido, né? Que legal. E a Rádio Cultura, onde entra nessa história? A Rádio Cultura é uma paixão, né? Tá no meu coração, a família Melo, né? Eu, na época, trabalhava na Rádio Cidade. A Rádio Cidade foi, inclusive, a rádio que revolucionou o FM em Joinville, né? Mas aí depois veio a segunda revolução, que foi a vinda do Melo, o Rubens Melo. Ele recebeu a Rádio Cultura, que era Cultura FM, e ele transformou para 91 FM. Ele deu a primeira virada de chave, da guinada ali
e fazer FM foi com essa mudança, né? Ela era uma rádio assim, vamos dizer assim, que tinha muito noticiário, era mais falada do que... E era bem popular. E o Melo transformou ela numa rádio jovem, né? E aí eu estava lá na Rádio Cidade, um dia o Melo chegou à tarde lá, quero que você vá trabalhar comigo lá, né? Isso foi em 91. E aí eu vim trabalhar com a família. E aí ficamos juntos aí, revolucionando o rádio em Joinville. Em 91 saiu daqui e foi para cima, né? E depois a gente veio para esse prédio aqui onde estamos. Eu vim junto com o Melo, eu era o coordenador, inclusive, onde nós escolhemos, o Melo, na verdade, escolheu, mas a gente tinha um bom relacionamento, bom não, ótimo, né? É da família. Eu me lembro que a Ana era um bebezão ainda, né? Quando ia lá na casa deles ver jogos da Copa e outros jogos lá, ela sempre estava lá, era uma criança, né? E hoje é aqui a Amanda Chuva, né? Eu fico muito feliz de saber que a Ana evoluiu e ela seguiu aquilo que o pai dela tanto amava, né? Então, é a história. Então, aqui eu tenho minhas raízes aqui nessa rádio aqui. Eu amo muito a Jovem Pan, a Rádio Cultura. Tá no meu sangue. Tá no sangue. Para você que está aí nos acompanhando nessa primeira edição do podcast, né, nós estamos, inclusive, utilizando, né, o estúdio aqui da Rádio Jovem Pan, aqui em Joinville, né, o Grupo SM de Comunicação, juntamente com a Band FM 88.3. Ô Charles, aí a gente falou um pouquinho sobre esse teu início, como que você chegou no rádio, e aí eu queria que você contasse um pouquinho das histórias engraçadas, porque provavelmente, quanto tempo de rádio você já tem? Desde 85, lá se vão 40 e poucos anos, né? Quase 40 anos, verdade. Tem lá de Pomerode, tem várias, eu já contei elas várias vezes, né? Algumas histórias lá de Pomerode, né? Porque lá na época não tinha telefone era uma coisa rara. O telefone, quem tinha telefone era muito rico, né? O telefone custava uma casa. É igual no início a TV, né? Quando veio, né? E aí para você fazer uma transmissão, às vezes num campo lá, aí tinha 1000 metros. Eu pegava 2 dias antes, puxava 1000 metros de fio. Só que o fio naquela época era fio de luz. Eu comprava aquele fio de luz, puxava e ligava nos telefones. E aí ligava na maleta. Era um trampo aquilo, era coisa de engenheiro mesmo, né? Quando eu comecei no rádio, há quase 20 anos atrás, eu também utilizei essa maleta, viu? O fio de telefone, você tinha que fazer lá atrás da maleta, a conexão, né? E puxava os 1000 metros de fio, e aí chegava, tu tinha que fazer uma revisão, porque às vezes tinha aquelas carroças lá de Pomerode que passavam em cima e o fio acabava... cortava o fio, né? Então, dourava, como se diz na gíria. Aí chegava lá no campo, o campo era um pasto. Aí antes de começar os jogos eles tiravam falavam, estão tirando nesse momento o posta da vaca, daqui a pouco tem bola rolando, né? E aí... Aquele tempo não tinha sistema de irrigação, porque já pensou a bosta da vaca lá e molhava. Aí, mas falando em irrigação, tinha um dia um jogo lá, uma chuva lá, o meu repórter, em Gomar Kinner, e tinha um riachinho do lado assim, e o gramado aqui e o campo aqui, né? E a bola veio, na direção dele, ele deu 2 passos para trás e caiu dentro do riachinho, né? E essa história é clássica, né? Ele sai do rio com o microfone na mão. E aí, Gomar, tá tudo bem contigo? Imagina Loida, Charles, isso da jogue. Sai com o microfone levando choque pra tudo quanto é lado. Aí pensa, né? Nós se jogamos lá no chão pra continuar a narração, não foi fácil. E esse Gomar Kinner tem história, né? Jogo ruim pra caramba lá, uma lamaçal, que caiu umas aguaceiras. Foi outro jogo lá no Floresta também. Aí eu cansado, porque jogo ruim, tu cansa mais. Cansa. Imagina, tu tem que dobrar a tua energia. E aí eu louco para dar um intervalo, naquela época transmitia o jogo e tomava uma cervejinha, né? Aí eu Igor Marquinhos, os comentários. Aí eu, Igor Marquinhos, esse jogo tá muito ruim. Torcida tá ruim, os 11 daqui tá ruim, 11 de lá tá ruim. Volta o Charles Fischer. Não deu tempo, aquele dia não deu pra tomar uma gelada. Aí o alemão desgraçado lá, o Igor Marquinhos, pegou, levantou, foi lá tomar cerveja. Toca daí. Muito bom, Charles. O rádio tem umas coisas assim. Antigamente ela tinha as coisas raiz, né? Verdade. Não tinha muita esse planejamento. Hoje tem um coordenador, vamos embora. Eu tenho várias histórias com o Charles Fischer aqui no rádio, né? E eu lembro de uma principalmente, viu, Charles, que eu guardo com muito carinho até hoje. Nós estávamos transmitindo o Campeonato Brasileiro da Série D. Eu só não vou lembrar agora de cabeça qual era o adversário do Jack. Mas era um adversário lá para o Amazonas lá. E aí eu lembro que nós fizemos um tubão. Sim. No estúdio da Transamérica, isso em 2006. Vários tubões, né? Vários tubões, né? Mas por se tratar de Campeonato Brasileiro da Série D e tal, muito caro para viajar e tal. Hoje é o que mais fazem, né? Hoje é o que mais... o pessoal da TV, inclusive. Só fazem tubão, né? Fazem tubão. E aí eu lembro que nesse meio tempo caiu o sinal, e eu era o plantão esportivo, nosso
querido, saudoso Cacá Martin nos comentários. Você narrando, Bruno França como repórter, Marcelo Pereira estava operando a mesa master, e eu lembro que do nada saiu o sinal caiu. E aí eu olhei para ti, tu olhou para mim, e agora? O que a gente vai fazer? E eu lembro que tu fechou o olho e continuou narrando como se nada tivesse acontecendo. Aí eu mandava o Bruno ouvir uma rádio de lá, para ver se não saía gol. Se saía gol, ele me avisava e quem fazia o gol. E eu continuei narrando. Isso aconteceu uma outra vez, inclusive está no YouTube, quando eu estava na 89. Lá também caiu o sinal. Na verdade, não caiu. Nós chegamos no estúdio, nós tínhamos uma assinatura, e não sei que cargas d'água, se não pagaram, o que houve lá. Chegamos lá, cadê o sinal? Não tem sinal. E na época, tinha internet para tu pegar o pirata, só que dava 1 hora de delay. 1 hora de delay, estou exagerando, mas dava quase 2 minutos de delay, né? Aí eu falei, quer saber? Bruno não, era o Juca Miguel. Ouve a rádio de lá e tu só vai me dizendo o que eles estão fazendo. E o Juca fazia as mímicas, tá lá no YouTube isso. Aí ficamos o primeiro tempo narrando assim, entendeu? Só nas mímicas. Cruza a bola na área, pra fora, espalma o goleiro e vambora, né? E foi muito divertido. Essa é a grande diferença do rádio. A paixão do rádio é essa. É você usar a criatividade e levar até o seu ouvinte, né, aquilo que ele não está enxergando. Você tem que fazer ele, de alguma forma, no cérebro dele, ele ver o que está acontecendo sem estar assistindo. Tanto é que vê, porque uma vez eu estava lá no intervalo de jogo do Jack na Arena, chegou um rapaz, eu estava sentado, tem um rapaz que quer te conhecer aqui, é teu fã, te adora, não sei o que, eu levantei. Quando eu meti a mão assim para cumprimentá-lo, eu vi que ele não me cumprimentou e eu olhei nos olhos dele. Sim. Ele era um deficiente visual. Olha só. E aí a primeira coisa que ele falou, quando eu estou lhe ouvindo, parece que eu estou vendo o jogo, entendeu? Entendeu? Aquilo ficou marcado na minha história. Então, é isso que o rádio leva para quem nos ouve. Então, bem bacana. Até não desmerecendo, né, Charles, os narradores de TV, muito pelo contrário, né? Todos eles têm, né, enfim, o seu modo de contar, o modo de narrar as partidas. Mas é diferente, né? É diferente, né? Porque você está vendo a imagem. É diferente de tu ler. Marcos toca para Ricardo. Ricardo toca para Diego. Diego recua a bola para a defesa. É totalmente diferente de você ter que criar um cenário na cabeça das pessoas. Na verdade, você nem precisa falar recua, porque você está vendo que ele recuou. Você fala, Paulo, Joãozinho. Joãozinho para, né? Agora no rádio. Paulo tocando para Pedrinho, domina, bota a bola mais atrás, agora chegando a bola para Fernandinho, Fernandinho entrou na área. É diferente, você tem que contar onde ele está. Está na lateral esquerda, está na lateral direita, está na ponta, que você não está vendo. Hoje não, hoje todo mundo vê e ouve ao mesmo tempo, mas eu sou mais apaixonado pelo rádio. Isso nunca vou perder. Que legal, muito bom. Ô Charles, agora contando um pouquinho sobre a paixão que é o Joinville Esporte Clube, né? Eu sempre digo aqui nos meus comentários, enfim, na rádio, nas redes sociais, que eu considero o tricolor mais querido do estado de Santa Catarina, que é o Joinville, né? O que eu vi essa torcida fazer, né? Eu não, infelizmente, tive bem poucas passagens pelo estádio do Caxias, pelo Ernestão, né? Onde o Joinville jogava. A Ernestão tem uma história engraçada antes de você entrar nessa aí. Opa, aí eu também era novinho, né? Aí o Wilson França não narrou, o Ismael não estava, o Ney também não podia. Sobrou para quem? Charles Fischer, quarto narrador para fazer um jogo. Aí eu falei, hoje eu me arregaço, né? Aí peguei. Vou fazer meu nome. Naquela época eu escrevia abertura, fazia um negócio, entrava e moía, né? E entrei empolgado aquele dia no jogo lá, mas era um joguinho. Para a cidade era um jogo qualquer. Para mim era a minha final da Copa do Mundo, né? E eu tava tanto tesão de narrar, desculpa o palavrão aí, com tanta vontade de narrar um gol. E aí eu lá narrando o gol, o Ricardo Passos era o meu repórter, falecido Ricardo Passos, gente boa demais. E eu lá, desce o Jack pela direita, bater pro gol! E aí daqui a pouco o Ernestão, as arquibancadas, cadeira, fica ali na tua frente e o pessoal começou a olhar pra mim assim, todo mundo olhando pra mim, né? Falei, tá todo mundo me ouvindo, né? Só que daqui a pouco o Ricardo... Alô, Charles? Não foi gol? Microfone não estava funcionando, eu queria te avisar, mas não foi gol. E eu, naquela época, era meio, desculpe, né? Ingênuo, né? Em vez de eu olhar o juiz, eu me preocupei com a bola na rede, né?
Só que não valeu o gol, o juiz tinha anulado o gol. Ele sinalizou a anulação do gol. Eu vi que também estava. Depois que eu percebi que os caras não estavam comemorando muito, né? Pô, o jogador não estava comemorando, só eu era um empolgadão ali. Então, isso foi uma parte engraçada, a vergonheira que eu passei na época, né? Não, mas é bom, tudo serve de aprendizado, né? Eu acho que o mais importante é isso. E como é que começou essa paixão pelo Jack? Aí você veio para Joinville, você começou a acompanhar o Joinville Esporte Clube através do rádio, através de como torcedor? Como é que foi? Foi culpa de um amigo meu lá de Pomerode, um padeiro lá, o Ingomar era o outro padeiro, era comentarista, né? Ele é apaixonado pelo Jack, né? E aí ele vinha todos os jogos para cá, assistia os jogos do Jack, todos, no Ernestão. Onde o Jack jogava aqui, ele vinha. E aí eu tinha, na época, 15 anos, Charles, vamos lá assistir um jogo comigo? Ah, mas eu não sei, é legal, vamos. E aí eu gostava, né? Vamos junto. Ele pegou, fazia as entregas lá dos pães dele e veio, né? O Mércio. E viemos para cá. Adivinha qual era o primeiro jogo que eu venci? Avaí? Figueirense? Joinville e Corinthians, Campeonato Brasileiro. Olha só. Foi aquele jogo que deu pneu, tinha muita neblina, eles tiveram que queimar pneu para sair. Tem até imagens no YouTube dessa partida. Eu tive a honra de estar naquele jogo, né? Então, ali já começou, comecei a gostar desse negócio aqui, né? Esse time aí vai me encontrar. E aí depois vim no outro jogo, São Paulo e Jack também. O Jack São Paulo foi um jogaço, meu. O Jack, Alfinete ali, Paulo Egídio, que os caras moíam ali, né? E ali começou a aflorar a paixão pelo Jack, né? Com 15 anos de idade, 15 para 16, eu estava lá em Pomerode ainda. E foi ficando, mas daqui a pouco ali em 87, então esse convite, né? Ali eu já gostava do Jack, né? Então, quando eu vim para cá, eu já era jackiano, né? Então, dali para frente, eu tinha também, na época, eu era um torcedor do Flamengo, né? Porque na época, antes dos 15... eu lembro disso. Antes dos 15 não existia o Jack na minha vida. Inclusive, né, eu torço muito pro Joinville, eu tenho uma gratidão muito grande por Joinville, até, inclusive, eu entrei no rádio por causa do Joinville, né? Foi uma oportunidade no esporte, mas também sou Flamengo justamente por questão do meu avô. Meu avô era flamenguista fanático, então isso passa de geração para geração. Mas eu fiz uma escolha há muito tempo atrás, agora eu não me lembro quantos anos já faz isso, já vai mais de 20 anos. Eu sou muito Jack. E eu represento para a torcida o Jack. Na época era essa a imagem que tinham de mim. E eu não poderia ser outro time, eu não posso, entendeu? Eu peguei tudo que era do Flamengo, as coisas eu doei. A camisa que eu ganhei do Zico, eu dei inclusive pro Gabriel Fronzi na época também. Então eu meio que hoje eu não, engraçado, tem jogo do Flamengo, eu assisto, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não. É diferente, mudou. Certo. Ô Charles, você com o teu tempo todo de experiência, enfim, que é uma experiência muito grande, muito larga nessa questão do esporte, como é que foi para você, assim, acompanhar o Jack, né? Desde lá de baixo, sem série D, série C, série B, até chegar a ser conhecido nacionalmente através da tua narração, que foi muito emocionante, já a gente vai falar mais sobre isso. E, cara, você vê o Jack na série A, e aí do nada, no ano seguinte, o Jack começa a cair. Como é que foi acompanhar essa gangorra? Como narrador, né? Como narrador / torcedor. Eu e o Jack sempre caminhamos juntos, que não pode levantar. Caminhamos juntos nessa gangorra, porque a minha vida também nunca foi fácil, né? Então a gente sempre teve dificuldades. Eu me lembro que na época de 2010 ali, eu recebi uma proposta para ir para uma rádio ali em Itapoá, que iria pegar em Joinville, né? Eu sei que eu saí de Joinville em abril e a rádio era para entrar em maio. Aí era maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ela não entrou. Ela entrou em fevereiro do ano seguinte. Então eu tinha uma equipe, eu fiquei 9 meses bancando aquela equipe, né? E literalmente quebrei. Eu vim de carro, vim de tudo, andei a pé, fiquei de ônibus, então fiquei um ano sabático ali andando a pezão. Eu ia no estádio do Jack, na época eu fiquei fora do rádio também. Inclusive a Ana na época me fez uma proposta para vir aqui para trabalhar na Rádio Cultura. Eu falei, não, em respeito ao Mira, eu não vou tirar o Mira daí, porque o Mira estava na Rádio Cultura, né? Então eu falei, vou esperar, deixa eu dar um tempo, acho que as coisas vão pintar, mas eu sou daquele cara que eu vou chegar no meu lugar, mas eu nunca vou passar por cima de alguém, né? Então eu preferi esperar o meu tempo e deixar o Mira aqui, porque o Mira, eu tenho muita admiração por ele, muito respeito, e aí esperei esse um ano, fiquei quebrado, o Jack subiu, eu narrei o jogo na época nessa Rádio Transamérica, só para lá, trepado numa árvore ali no mercado municipal, era eu, a Danuta,
Eu tava lá, eu lembro disso. E aí nós transmitimos do telão. Mercado Municipal lotado de gente, muita gente. Eles chegaram, inclusive, a ter que fechar ali a rua em frente ao mercado, de tanta gente que tinha. Foi numa segunda-feira, né? E aí naquela subida lá eu transmiti o jogo dali, porque a gente não pegava aqui, mas estava pegando lá para Itapuá, para aquela região lá, tava pegando a rádio. E depois disso eu voltei para Joinville só em 2013, quando eu voltei para o rádio mesmo, para 89 de novo. Então foram momentos difíceis. E o Jack estava subindo também, né? Sim. 2013, 2014 foi a subida, aí eu já estava bem. Quando eu voltei pro rádio, eu não tinha um centavo, um tostão. Nós compramos na época o melhor equipamento, que era o Timeline, lembra? Timeline, não lembro. A transmissão de qualidade digital. Nenhuma outra rádio tinha, inclusive, né? Vale lembrar. Aí você pergunta pra mim como é que eu comprei. Eu falei, hoje eu sou grato, até 89. A 89 ela deu como um aval, né? Ela botou o nome dela e eu pagava. Só que era pesado pagar aquilo lá todo mês, então eu pegava aquele dinheirinho todo mês e eu não ganhei um centavo até pagar na época era quase 50 mil um negócio desse, entendeu? Então a gente pagava todo mês, era mais para pagar o Timeline. Então 2014 já não, depois que chegou na Série B, no auge, aí... E o Jack, paralelo a isso, ia subindo, né? Foi subindo, a gente acompanhando, evoluindo, até o acesso. O acesso foi uma coisa única, ímpar, né? Eu tenho até um amigo, viu, Charles, que hoje ele até não mora mais aqui em Joinville, mas ele trabalhava na fundição, aqui na Fundição Tupi, e ele era o chefe de setor, e ele dizia, gente, é impressionante como os meus funcionários vêm trabalhar felizes na segunda-feira quando o Jack ganha no domingo. Ele disse que era totalmente diferente, assim, era como se, tipo assim, ó, dá água pro vinho. Para você ver como que o torcedor, né, como que o joinvilense ama esse clube de paixão. Hoje, como estando do lado do Jack como presidente, e eu vejo isso muito também, de as pessoas hoje não, de sempre, né? As críticas, elas são fáceis de fazer. Dizer o que você vai fazer ou o que devia fazer é muito fácil. Né? Depois do que aconteceu, do ocorrido. Então eu acho injusto as críticas com alguns presidentes depois do ocorrido. Porque se ele está lá dentro, talvez tenha tomado uma decisão errada na época. Mas ele tentou fazer o melhor, né? Então, claro que hoje o Jack poderia ter tomado um outro rumo na época. Tendo um pouquinho mais de cautela na questão de economia, de saber, ó, pô, nós não vamos ficar aqui. Nós vamos cair. Nós vamos cair com dinheiro. Sim. Né? Mas na época... de pé, né? Mas na época, e não pode se criticar o fato de querer permanecer. Só que talvez isso serve de aprendizado. Se um dia acontecer de novo, que o Jack saiba, né, conversar com o torcedor, explicar, ó, nós vamos cair. Mas tu vai estar junto com a gente e nós vamos guardar dinheiro para quando cair bem. Para cair e ficar ali, para não cair mais ainda, né? Sim. Só que aí foi caindo, aí chegou na Série B, fez de tudo também para permanecer, gastou tudo que não tinha, caiu, dívida aumentando, né? E é onde estamos hoje, onde eu acabei herdando. Isso é um assunto para a gente falar depois, né? A gente vai falar muito sobre isso ainda hoje, nessa primeira edição do podcast. Ô Charles, ainda falando, lógico, sobre o Jack, né, que é o produto principal aqui da nossa conversa, vai ser, inclusive, um pouco mais. Em 2014, você ficou nacionalmente conhecido, e aí por isso que eu, inclusive, abri aqui, com todo respeito aos demais narradores, mas eu, na minha geração de rádio, né, vou fazer 20 anos de rádio, e eu te considero um dos... Não vou dizer assim, ó, o melhor, mas um dos melhores narradores do estado de Santa Catarina, e te considero também no rádio um dos melhores do Brasil, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por rádio. Sim. E assim, ó, não precisa estar o jogo do Flamengo passando no rádio para eu ouvir só o jogo do Flamengo. Não, eu ouço rádios de Minas Gerais, por exemplo, né? Vamos lá, Cruzeiro e Atlético Mineiro, eu pego lá uma rádio da Bahia para ouvir Bahia, enfim. Eu vou zapeando ali todos os estados e vou ouvindo os narradores. E, inclusive, em 2014, você ficou nacionalmente famoso, conhecido, né? O narrador Terremoto, justamente por aquele... Foi se eu não me engano, foi um 3-0, não, foi um 2-1, né? Contra o Sampaio Corrêa. O Jack Sampaio Corrêa. São Luís do Maranhão, jamais esquecerei. Que o Jack ganhou por 2-1. E o Joinville, então, subiu para a Série A, né? Muitos me perguntam por que naquela época eu fiquei tão emocionado, eu chorei muito, porque além de amar muito o clube,
vem toda essa história que eu acabei de contar, das dificuldades que a gente passou para evoluir de novo, para construir uma equipe, né, de estar narrando de novo. Então tudo isso veio na hora ali e acabou caindo, né? Eu até confundi, porque tem um 3-0 também do Jack em cima do Cruzeiro. Isso foi depois na Série A. Foi depois na Série A. Mas você está esquecendo um bem importante, que eu fiquei famoso também. É. Os havaianos não gostam muito. É verdade. Conta essa história. Em 2010, quando o Jack estava ganhando... Verdade. Na verdade, ganhando não. O Jack estava perdendo o título até os 47 minutos do segundo tempo. Certo. Do primeiro turno. O Jack era um time de Série C, se não me engano, e o Avaí era de Série A. Uhum. Arena lotada. Nós fizemos uma festa lá muito legal. Inclusive destruímos bandeira, fizemos passeada no dia anterior. E aí o jogo transmitido na TV, o torcedor do Avaí já, né, tirando onda. Eu, não, mas vai, vamos, Jack, vai que dá, acredita. 47 minutos, não, era quase 48 minutos. Jack pela esquerda, bola cruzada na área, afastou, tirou, Ricardinho chegou batendo de primeira. Eu lembro. Aquele estádio parecia que ia desmoronar, cara. Nossa, aquele bandeirão. Aí eu falei, agora eu tive né? No bom sentido, agora vou fazer um terremoto. Me narrei. Aqui não, Manezinho. É Jack, orra, né? O limão é azedo. No outro dia, no Estadão de São Paulo, o narrador manda Avaí chupar. Só que eles não botam o contexto, né? Mandei, chupa que o limão é azedo. É o teu bordão, É o meu bordão, né? Chupa o limão é azedo, faz cara feia, neném. Aqui não, Manezinho. Manezinho porque era o Manezinho da ilha. Sim. Aí na época também deu polêmica. Imagine hoje, se fosse hoje, né? Já passou, né? Hoje eu tenho, inclusive, um bom relacionamento com o presidente do Avaí. Com a torcida, acho que eles nunca vão me amar, mas eu respeito o Avaí, mas né? Talvez até esquece, mas na época foi uma explosão do coração, aí foi muito bacana. Aquele dia foi demais. Eu vou pedir para o meu produtor, viu, Charles, colocar essa narração aí para você que está nos acompanhando no podcast, só para o pessoal ter uma ideia de como foi essa narração, que ficou muito famosa, né, em nível Brasil. Sampaio Corrêa 1, Joinville 2. Vamos acompanhar. Lá dentro, meteu, tá pintando agora o gol de empate, a cabeçada pro gol, olha o desvio, seu goleiro, olha o gol, espalmou o goleiro, a bola tocada, sobrou, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Danley, camisa número 3, na briga, na luta, na grande área, a bola ficou quicando do lado pro outro, Danley tocou de cabeça, o goleiro saiu batendo roupa, a bola sobrou pro Danley na pequena área, bateu de pé direito, botou lá dentro, vamos, bota o coração nessa chuteira, bota o coração nessa chuteira que dá, vai, tem que ser até o último segundo, acredita, nação tricolor, o Joinville empata o jogo, tem tempo pra virar, lá vem o time do Joinville, tá pintando o gol da virada, olha o gol, virou, olha o gol, caralho, gol! Aldair, é do Jack, a torcida tricolor vai ao delírio, sensacional, o Joinville sai da areia movediça, todo mundo abraçando o tricolor, puxa o time pra fora, puxa o time pra cima, que virada sensacional, eu posso infartar agora, Joinville vira, um gol atrás do outro, 2-1, eu falei, tem que acreditar. Cara, que emoção, hein, essa narração, hein, Charles? Aquilo ali foi ímpar na minha vida. Assim. Confesso pra ti que eu, inclusive, aqui nos bastidores, antes de você chegar pra gente começar o nosso bate-papo, eu tava mostrando essa narração pro nosso coordenador de jornalismo aqui da Jovem Pan, que é o Diego Rosa, porque como ele é natural da Anitta Garibaldi, Sim. então ele até não, né, no contexto Jack aqui, ele ficou um pouco por fora. E eu mostrei, cara, e eu confesso pra ti assim que eu não consegui segurar a emoção, assim, eu mostrando pra ele e eu relembrando, né, do momento, cara, foi muito lindo. Foi um negócio muito natural, porque a gente chegou lá cedo naquele dia, chegou 4:30 da tarde, tem todos os bastidores dessa decisão, inclusive, lá no YouTube. Se procurar lá Charles Fischer, Jack, bastidores da decisão 2014, Você vai achar, tem três etapas. Então, foi um dia marcante, assim, que eu jamais vou esquecer, né? Tem aquela música, São Luís, jamais se esquecerei, esse dia foi maravilhoso. E
mal sabíamos nós, né, que poderia ser um dos últimos momentos de realmente de grande alegria do Joinville Esporte Clube, né? E depois, infelizmente, acabou a gente chegando onde estamos hoje, né? Infelizmente. Verdade. Ô, Charles, tem uma frase que diz, né? Eu não vou lembrar o contexto da frase certinho como um todo, mas é uma frase que diz, né? Que quando o amor transborda o coração, é através dos olhos que as pessoas veem o quanto que esse amor transcendeu, enfim, né? E aí eu te pergunto, tanto amor, tanta paixão, tanto carinho pelo tricolor, e aí como é que surgiu a ideia de ser presidente? Não surgiu, nunca sonhei em ser presidente, nunca, não era um plano de vida meu, não. Isso eu juro por Deus que não tinha intenção nenhuma. Mas o Jack estava numa situação tão difícil, que lá em 2019, se eu não me engano, eu fui convidado para ser diretor de comunicação. Pô, estava precisando lá de comunicação, a comunicação do Jack estava não tinha, né? E aí eu fui para lá, eu ajudei essa parte de comunicação. Aí daqui a pouco precisaram de um diretor de marketing. Também não tinha marketing. E porque nós estávamos na época com 1.500, como hoje, 1.500 sócios. E aí a gente fez uma campanha e tal, em um mês a gente conseguiu melhorar 1.000 sócios, né? E foi melhorando. Foi passando o tempo, e aquela coisa, você se envolvendo, eu ia nos treinos e tal, e aí veio a questão de eleição. Ah, precisamos continuar, precisa ter alguém. Aí quando eu vi, estava o meu nome lá na mesa. Aí os caras pediram, e eu, como é que eu vou negar agora? Vou pegar, né? Vou abraçar. Ah, Alemão, o que tu foi fazer, né? Não tinha época pior para ser presidente do Jack. Não, crise. Me diga qual é o presidente que pegou o clube no pior momento que a gente, né? O Wilfried primeiro, porque ele também pegou na pandemia. Sim. Ele pegou na fase final. E depois eu. O Jack jogou aqui em 2020 sem público. Jogou 8 partidas fora de casa no estadual, porque não podia jogar aqui, lembra? Sim, né? Não liberava o estádio. Que bobagem foi aquilo, né? Que diferença fazia jogar dentro do estádio? Mas, enfim, já foi. Imagine o prejuízo que a gente teve, né? Peguei com 48 milhões de dívida, né? Então as dificuldades eram grandes. Bloqueio um dia sim, bloqueio um dia não. No primeiro mês já tinha que dar um jeito de arranjar 200 mil para se pagar de 13º e tirar da onde? Sim, tirar da onde? Né? Então, realmente, eu fui louco. Essa que é a verdade. Eu fui louco. Porque se fosse um cara de sã consciência, pô, não tem como pegar um negócio desse, né? Não tem. Mas a gente assumiu e conseguimos até, inclusive, diminuir a dívida, né? Por incrível que pareça, né? O Campeonato Brasileiro fomos bem, e aí o Catarinense, felizmente, devido a uma série de situações, o nosso treinador teve câncer também, o time inteiro pegou Covid, eu lembro. Aí ficamos 3 jogos sem os titulares. Desculpa, mas aconteceu. E as pessoas não atrapalha, né? Muita gente não gosta de lembrar isso, mas faz parte do contexto, né? Infelizmente aconteceu. E acabamos não subindo, e aí acabou dificultando o fato de não ter subido ano passado. Esse ano também não fomos bem, aí assumo que a gente realmente cometeu alguns equívocos, mas está aí. Por que tudo isso aconteceu, eu também não sei, mas tivemos que tomar algumas decisões esse ano e vamos ver se a gente consegue botar o Jack no rumo, né, antes de sair. Acho que estamos no caminho. Agora perguntando para o presidente do Joinville Esporte Clube, olhando para trás, Charles, né, todo esse emaranhado que você pegou, todos esses problemas, você hoje, de cabeça fria, olhando para trás, né, qual foi o momento mais difícil em ser o presidente do Jack? O fato desse ano que a gente quase foi rebaixado foi bem difícil. Rebaixado no Catarinense. Ali eu estava vendo o inferno na minha frente, né? Então, poxa, tinha jogos que a gente estava ganhando e aí chegava no final, cometemos alguns erros lá dentro de campo, pontos bobos, sabe? Sim. E a gente tinha condições de ter classificado, né? E aí você brigar, poxa, eu que gosto tanto desse time estar aqui, time ser rebaixado comigo, seria para mim extremamente vergonhoso, né? Extremamente vergonhoso. Seria... Não sei como é que eu ia reagir a isso, né? Então foi bem difícil aquela semana, foi bem complicado. A semana não, aquele período ali, né? Os resultados não acontecerem, aquilo foi doloroso. Porque você, além de ser presidente, eu sou torcedor, eu gosto do Joinville, eu amo o Joinville, né? Então isso foi muito sofrido.
E nessas horas que você está em dificuldade, que você está com, né? São poucos que ficam do teu lado. A maioria né? abandona o barco, né? Esse é o problema. Teve jogo lá que eu tive que assistir no final lá, escondido, né? Porque os caras estavam me procurando lá, entendeu? Sim. Mas, graças a Deus, a torcida, depois, você tem que ser grato à torcida, porque ela realmente... Eu entendo o torcedor. Eu também estaria pé da vida, estaria reclamando, né? Mas não adianta eu falar que tem inúmeros problemas. Sim. Infelizmente, dentro de campo, nós tínhamos condições de ter classificado e não classificamos. E agora vamos tentar reverter isso. Tem que buscar um resultado. Ô Charles, a gente sabe que o presidente não toma as decisões sozinho, né? Pelo contrário, tem todo um corpo jurídico, todo um corpo técnico que, juntamente com o presidente, acabam tomando as decisões, mas é o presidente que dá a sua canetada, a sua cartada final. Dentre esse período que você está como presidente, se você pudesse voltar atrás em algum momento, você se arrependeu de alguma coisa que você tenha feito, que você hoje olha para trás e pensa, cara, eu poderia ter ido por um outro caminho. Tem esse momento, não? Claro, claro. O ser humano, se ele não evoluir, né? Eu estou há 3 anos no Jack, você vai criando casca, né? Você vai aprendendo, entendendo futebol. Vou dar um exemplo, teve um jogador, não vou citar o nome aqui, que eu vi o vídeo e assisti o jogo dele ao vivo. Falei, não, esse cara não dá para trazer. Só que tínhamos pessoas da comissão técnica que você tem que respeitar. E eles falaram que não, tem que trazer, vai ajudar, blá, blá, blá. E eu via que aquilo lá não ia dar certo. E não deu. Né? Então, talvez, naquele último momento da tua decisão, eu teria algumas decisões, eu teria... Não, esse não, procura... Teria comprado a briga e... Não vou trazer... Vocês devem ter coisa melhor, vão procurar. Sim. Né? Então, isso a gente aprende só com o tempo, né? E outras situações também, do dia a dia, do futebol, de tomadas de decisões lá. Né? Então, isso vai te ensinando, você vai compreendendo. O futebol ele é muito complexo, entendeu? Então, hoje, para quem critica do lado de fora, é muito fácil, mas você, na hora que você entra, poxa, você tem que tomar uma decisão que ela é muito importante para o clube, mas você não tem muita saída. Você tem que tomar aquela decisão. Então, isso com o tempo vai te ensinando. Né? Você vai aprendendo a lidar com isso, né? Essas decisões, tomar decisões como presidente, elas têm que ser totalmente assertivas. Mas o pior de tudo, você tem que tomar decisões sem recurso, né? Então, você tem que tomar uma decisão de pagar alguém e não pagar outro. Isso é dolorido. Entendeu? E não pagar um 13º, não ter dinheiro para cumprir as obrigações, isso é... Vem aí a Copa Santa Catarina, né? E a torcida do Joinville realmente espera muito por isso, né? Todas as pessoas que eu comento, que acompanham o Joinville Esporte Clube, estão ansiosamente esperando, né? Entre parênteses, é a Copa do Mundo do Joinville este ano. E eu te pergunto, como é que está essa preparação para a Copa Santa Catarina? Qual que é o jogador mais caro do elenco hoje, Charles? Nós colocamos um teto lá, hoje, os jogadores que vão disputar a Copa Santa Catarina, e vamos respeitar esse teto, né? Então, ninguém ali vai passar desse teto. Né? Não falar o valor, porque é questão salarial, mas como a gente tem uma limitação aí de uns 100 mil reais ao todo para gastar com comissão técnica e jogadores, você pode ter uma ideia, só fazer a conta quantos atletas vão ter, você vai ver que o salário vai estar bem abaixo. Mas eu acho mais importante para o torcedor entender esse momento que o clube está passando, de uma reconstrução de verdade, né? Não vamos mais enganar ninguém. Vamos ficar tapando sol com a peneira, fazendo time de futebol, os juros comendo, e lá no final do ano 5 milhões a mais de dívida. Então, o momento que nós temos que entender é o seguinte, o JEC precisa entender, os torcedores, que agora é hora de todo mundo se abraçar. Nós vamos fazer um time competitivo? Vamos. Dentro das nossas limitações, né? Então não dá para dizer que vai ser um time que vai ganhar tudo, que vai ser campeão. Não, isso eu estaria já começando errado na construção desse novo projeto. O torcedor tem que agora entender que a participação dele, da imprensa, dos empresários, nossa, é todo mundo junto para tentar construir algo sólido, mas dentro de um limite nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, o nosso limite para construir um time, ele é pequeno. Então, não vamos ter lá, né, vai ter um time competitivo? Vai, mas tem que tomar cuidado com essa esperança que você passa, que agora nós vamos ganhar título. Não. Primeiro vamos construir um JEC que vai ser respeitado ali na esquina.
vai ser respeitado ali na padaria. Time com alicerce, né? Entendeu? É esse respeito que nós temos, como era nos anos 80, o Jack era respeitado. Sim. Né? Onde ele ia... Eu lembro que a Criciúma, Chapecoense, Avaí, Figueirense, eles tremiam quando eles iam enfrentar o Joinville Esporte Clube. Dentro de campo. Sim. Não, dentro de campo. Mas eu busco também, para nós, para o clube, esse respeito fora de campo. Nós temos que ter essas duas questões andando junto. Sim. Porque uma alimenta a outra, porque aí você consegue patrocínio, você tem credibilidade, é diferente, né? E aí o resultado dentro de campo ele vai acontecer, entendeu? Acho que isso tem a autoconfiança também, né? Sim. Essa construção ela tem que ser sólida, não adianta eu começar de novo lá gastando, daqui a pouco não paga o que tem que ser pago, porque é um negócio que tem que ser cumprido à risca, né? Recuperação judicial não é coisa para se brincar. Sim. Entendeu? Não dá para querer... Tanto é que a gente está criando uma conta agora exclusiva da recuperação judicial. O dinheiro que entrar ali só sai para pagar questões da recuperação judicial. Entendeu? E aí eu quero ver se no conselho eles aprovam lá para que isso fique como regra. Sim. E amanhã depois pode vir outra pessoa e achar, pô, tô precisando de 100zinho aqui para fazer o time aqui. Sim. Tem que agradar a torcida. Vamos ganhar o título. É onde nós chegamos. Sim. Nós chegamos aqui onde estamos hoje com essa dívida por isso. Ah, vamos botar mais 100zinho, lá na frente a gente recupera. Ou mais 1 milhão. Chegamos a 48. Chegamos a 48 milhões de dívida com esse pensamento. Entendi. Só daqui a 20 minutos tem que encaixar a rede. Perfeito. Charles, agora falando um pouquinho ainda a respeito de você como presidente, né? Eu lembro que em várias vezes, várias ocasiões, eu presenciei, provavelmente você vai lembrar disso, e durante as transmissões, quando o Jack não ia bem e tal, nós trabalhamos juntos, né, em várias oportunidades, e eu sempre ouvi você comentar várias vezes isso que eu vou dizer agora. Você comentava assim, que você não conseguia entender por que os ex-presidentes do Joinville Esporte Clube, quando deixavam, né, de ser presidente, deixavam o cargo, eles simplesmente abandonavam, né, o Jack. Sempre ouvi você dizer isso. Você dizer, poxa, eu não entendo por quê. Por que o ex-presidente não fica? Por que ele some, ele não quer mais saber do Jack? Será que o problema ali é tão grande que a pessoa acaba desgostando? E aí agora você como presidente, eu quero te perguntar isso. Apesar do teu amor, da tua paixão, do carinho que eu sei que você sente pelo Joinville Esporte Clube, como é que vai ser para ti esse pós ser presidente? Vai abandonar ou vai continuar? Ou, enfim, tu entende hoje o porquê que muitos presidentes, né, não vou aqui generalizar, mas muitos presidentes, quando deixaram o cargo, abandonaram o Joinville? Não, abandonar não, mas depois ficar mais, né, digamos assim, acompanhando e ajudando como conselheiro. Eu sou conselheiro até 2024, já paguei até 2024. Foi uma forma de ajudar também. Mas abandonar não. E entendo os ex-presidentes. No velório do Sagaz, né, o saudoso Sagaz, que fez um grande trabalho no Jack, eu encontrei um ex-presidente da época de 2001, que todos vão lembrar, e ele me confidenciou que os problemas que eu tenho hoje, eles tinham na época. Claro que não dá para se comparar ao tamanho da dívida que tem hoje. Proporção. Não tinha também pandemia, não tinha questão da falta de público, mas tinha os problemas lá. Ele botava dinheiro do bolso, ele entendeu? Os problemas vêm desde lá dessa época. Então é uma construção e a ingratidão da torcida, não de todos, de alguns. Sim. Ele me falou, isso ele falou, tá? Isso para o torcedor entender. É que ele pegou, fazia tudo aquilo, botava dinheiro, ia atrás e não sei o quê, e um dia um torcedor chegou e chamou, ele estava no carro dele, por isso que tá rico aí, ó, roubando do Jack. Uhum. Essa é a principal mágoa dos ex-presidentes. Eles botaram o tempo deles, botaram o dinheiro deles, podem ter errado, né? Humano, né? Como ninguém eu também errei. Ninguém sai de casa para agora, o cara ser chamado de ladrão, o cara, né, de ter pego alguma coisa do clube, de ter se aproveitado do clube, depois de toda essa dedicação, eu entendo os ex-presidentes. Hoje eu entendo os ex-presidentes. Eu entendo. Graças a Deus, até agora, ninguém me chamou de né, tá roubando o Jack. Né? Era só que me faltava, né? Eu nem entro na conta do Jack, eu nem sei o que entra. Então, todas as negociações que são feitas lá, elas vão tudo direto para o clube. Eu prezo muito isso. Entendeu? Eu não mexo na questão financeira.
Então, eu tenho muita tranquilidade hoje e eu posso dormir com minha cabecinha. Eu posso até ter errado em algumas decisões, tal, mas o que é do Jack é do Jack. E eu luto por cada centavinho desse Jack. Aliás, nos últimos 7 anos, a diretoria que mais trouxe patrocínio para o clube foi a nossa no ano passado. O maior número de patrocinadores e receita foi nos últimos 7 anos da nossa gestão. Em tempo de pandemia, sem público. Isso ninguém vai lembrar e faz questão de lembrar, porque o que vale é o que está lá dentro de campo, são os 3 pontos. É uma pena que os 3 pontos, os resultados esportivos não tenham acontecido nesse período, uma pena mesmo. Ô Charles, a gente comenta muito sobre a questão das críticas, né? Hoje, qualquer coisa que você fala na internet, ou fala, enfim, em veículo de comunicação, muitas vezes, por ter uma parcela mínima da população que não concorda, mas que é muito barulhenta, você acaba sendo criticado, você acaba sendo cancelado, principalmente, vou usar esse termo aqui das redes sociais. Como é que você lida com essas críticas do dia a dia? Porque eu acredito que você, sendo o presidente, está ali dando a sua cara a tapa, você recebe muita crítica também, né? Bastante críticas, né? E eu sou um cara que acompanho, né? Mas eu aprendi uma coisa: se você entrar lá e botar isso na tua cabeça, você não vai dormir, você vai ficar louco. Mas você prefere acompanhar? Eu acompanho. Porque eu já assisti várias entrevistas de outros presidentes, de técnicos, até de próprios jogadores, que diziam, né? Ah, não, porque eu não acompanho rádio, eu não acompanho TV, porque o pessoal faz crítica, então eu prefiro não ficar sabendo. Então você acompanha. Mas as críticas, elas são bem-vindas, desde que sejam construtivas. Né? Mas existem outras coisas lá que, infelizmente, os haters, né? Eu lembro que eu estava acompanhando um programa de esportes, não vou citar aqui, né? Mas estava acompanhando um programa de esportes, eles estavam fazendo uma crítica, assim, bem pesada, né? A respeito do Jack e tal. Não era diretamente para você em si, mas para o Jack como um todo. Eu lembro que foi para o intervalo, quando voltou, tu já estava ligado, tinha ligado para a rádio e tal, e já estava falando com eles ao vivo, e realmente isso mostra, né, como você lida com as críticas de modo construtivo. Foi na época, eu até me passei um pouquinho lá com o Elton e tal, depois eu pedi desculpas, né, foi um momento que eu estava começando também, né, então, mas hoje eu já aprendi a não dar respostas. Sim, né, de cabeça quente. Né, de cabeça quente, principalmente de cabeça quente, né. Você vai aprendendo, tudo isso é aprendizado, você vai criando casca, vai entendendo o processo, então você vai ter que ter calma, hoje também tem que ter calma, qualquer vírgula que você coloca na internet, os caras vão lá depois usam para aquilo, a vírgula que você botou um ano atrás aí, e aí, como é que é? Então essa é a diferença de você ser presidente de um clube, né, você tem toda a responsabilidade, tá todo mundo te vigiando, né, então tudo que tu fala pode ser usado contra você, e é assim mesmo, faz parte. Faz parte. Ô Charles, comentando um pouquinho sobre a questão da recuperação judicial, né? O Joinville Esporte Clube pediu essa recuperação judicial, o juiz avalizou essa recuperação. Inclusive, nós noticiamos no jornalismo aqui da Jovem Pan, só os juros mensal era cerca de R$400 mil, né? Não tinha outro caminho, tinha que ter essa recuperação. Não tinha, até em conversa com algumas pessoas que são meio contra a ideia, aí eu perguntei, tá, então vamos lá. Qual é a solução que você teria? O clube tem 44 milhões de dívida, no final do ano vai ter mais 5 milhões. O clube não consegue mais receber do patrocinador porque é bloqueado direto do patrocinador. Patrocinadores, inclusive, cancelando por causa disso. Porque é chato, né? Sim, imagina. Você ter que mandar a resposta juridicamente. Não... Então nós tínhamos perdido 1 e estávamos perdendo mais 2. Estávamos, né? O que você ia fazer? Um dia sim, um dia não. Eu não ia conseguir mais pagar salário daqui a um mês, você não ia mais conseguir pagar salário. Você não ia mais pagar o dia a dia. Qual é a saída? Lavanderia, roupeiro, tudo. Qual é a saída? O clube estava falido. Essa que é a verdade. O clube daqui a um mês estaria falido. Se continuasse do mesmo jeito que estava. Não é por causa dos resultados que aconteceram, não. É por causa do passado que ficou mais agressivo as cobranças. As formas, tanto é que antigamente não tinha, mas agora tem a tal da teimosinha no bloqueio. Ela vai lá, bloqueia o mês inteiro. Tu não tem como trabalhar. Sim. Como é que você vai trabalhar assim? Sem recurso. Então, não tinha saída, não tinha opção. Então a gente teve que fazer, na verdade não foi uma escolha, foi uma imposição pelo momento que o clube estava passando e tinha que estancar. Tem que estancar o clube sangrando do jeito que está há anos, né? E o dinheiro indo para o ralo. Dinheiro não.
a dívida aumentando, né? Porque dinheiro já não tinha mais, né? Então a gente tomou essa decisão, ela foi difícil, o advogado até pediu para manter sigilo e acabou gerando uma série de polêmicas, mas a gente nunca fez isso com a intenção de prejudicar, muito pelo contrário, de ajudar. E eu tenho certeza que se a gente ter serenidade, tranquilidade para construir isso, né, como a gente vem fazendo, já temos aí, graças a Deus, vamos ter um bom recurso guardado daqui a um tempo, coisa que o clube não tinha há muito tempo, né? Porque quando começar a pagar, você tem um caixa. Então a nossa ideia, o nosso plano é, quando começar a pagar daqui um ano e meio, que eu acredito, o JEC vai ter um caixa só para a recuperação judicial, sem mexer com o seu dia a dia, né? O teu mandato vai até quando? Até novembro, né? Novembro deste ano. E aí pensa na reeleição? Não, nesse momento não tenho mais essa pretensão de continuar como presidente do Joinville Esporte Clube. Aí estamos vendo ali no nosso grupo se alguém assume essa bronca, porque... Mas assim, Charles, não seria a hora, por exemplo, vamos colocar aqui que está começando a dar tudo certo para o Tricolor, né? Começando do zero essa recuperação judicial, pagando os seus credores, pagando as dívidas. Não era hora de firmar o pé com a tua experiência de 3 anos, né, praticamente? Não era a hora de você fincar o pé e dizer assim, não, agora eu vou ficar o próximo mandato, porque agora sim eu vou conseguir gerar frutos para o clube. Não fica assim uma pulguinha atrás da orelha, ou a dona Leila, né? A patroa, ou a patroa já disse, ó, não me arruma mais confusão. Como é que tá essa? Porque isso é bem cansativo, né? Do jeito que o JEC estava e como estavam as coisas, é bem desgastante. Tem que ser... Minha mulher, meus amigos, me perguntam, cara, como é que tu não tá doente ainda, né? Os próprios diretores falam que eu não aguentaria essa pressão, né? Então foi bem desgastante. Esses 2 últimos anos aí foi coisa de louco mesmo. Então eu, por enquanto, nesse momento, estou muito desgastado, muito cansado, assim, mas tomara que surja alguém aí da nossa turma para assumir a bronca, porque eu acho que tem que ter alguém com muita responsabilidade, né? Não dá para chegar alguém agora que não respeite todas as decisões ali, até porque quem não respeitar vai ter que pagar por isso, né? Não adianta depois querer jogar a culpa nas nossas costas, mas vamos deixar uma estrutura bem, acho que bem boa para quem chegar aí, né? Diferente do que nós pegamos, bem diferente. Charles, a gente comentou ali sobre o momento mais triste, né, que você como presidente do JEC, o momento mais difícil, na tua opinião, que você enfrentou como presidente do Joinville. Um momento mais marcante no sentido de ser um momento bom para ti. Passou por algum desses 3 anos ou não? Tem assim, porra, aquele dia foi legal, aquele momento foi marcante. Dentro de campo, dá para você dizer assim? Pode ser dentro de campo. Acho que dentro de campo seria o mais... A gente começou bem, né? Ganhamos a Copa Santa Catarina, né? Ganhamos a vaga, foi legal aquilo, foi bem bacana mesmo, foi diferente ser campeão, mesmo que seja falar copinha, a copinha dá vaga para a Copa do Brasil, né? Imagina, entra grana, né? Dá uma grana, foi mais de 1 milhão e pouco lá naquele ano que a gente, quando entramos, ajudou bastante. Ali foi um momento de alegria, realmente, de felicidade. E aí depois teve a Recopa. Aliás, perguntou se uma das coisas que eu não deveria ter disputado era a Recopa, né? Recopa? Foi ali que a gente viajou 10 horas e tinha a estreia do Catarinense já no sábado. Foi ali que começou a questão do Covid, né? Todo mundo ficou junto e acabou todo mundo se contaminando, né? Essa talvez... E eu não estava muito afim de ir. Eu só fui porque houve uma pressão para ir, né? Até porque eu estava entrando também. Eu falei, pô, não vou manchar logo de cara, mas hoje eu não teria ido. Por causa de todo o contexto, da questão da Covid, do que estava acontecendo, estava muito no auge, né? Estava bem preocupante na época. Aquilo eu não teria feito. Mas a grande alegria foi a questão da Copa Santa Catarina e de pequenas conquistas ali dentro no dia a dia, de às vezes você conseguir o dinheiro para pagar o salário. As minhas maiores alegrias, por incrível que pareça, são essas. De sempre chegar lá e ver a alegria dos profissionais, eles virem te agradecer, isso vale mais do que às vezes do que um título, para mim, pelo menos. Né? Ô Charles, agora voltando um pouquinho, você como torcedor / narrador, qual foi o melhor time que você viu jogar do JEC? Ele que subiu para a Série C, para B, aquele foi um time realmente que ganhava tudo, né? Só alegria, né? E o título, inclusive, foi aqui em casa, né? 2013, se eu não me engano, né?
2011, né? 2011. 2011. Aquele título, aquele time lá realmente jogava com música, era um time muito bom. Aquele time realmente é inesquecível. 2014 também foi. Sim. Mas o que eu narrei, né? Não tô que eu tô narrando, né? Mas daqui na nossa década, aquele 2011, 2014, foram os melhores times que eu vi. Legal. E hoje, se fosse assim, de repente, para fazer uma homenagem, até para os atletas da parte antiga da história do tricolor, alguém que, tipo assim, você olhasse e falasse, cara, esse atleta aqui merece um busto, por exemplo, na Arena Joinville aqui. Tem alguém que você gostaria de homenagear? Nardella, né? Nardella. Nardella, com certeza. Cara diferenciado, né? Craque da galera, né? Sem dúvida. E hoje está lá com a gente. Ser humano fantástico, um cara... É um ídolo mesmo, né? Postura, como ser humano também. Ele é um exemplo não só dentro de campo, como fora de campo, né? Carlos, a gente já está se encaminhando aí para as nossas perguntas finais, o nosso bate-papo final. Eu queria entrar em algumas, entre parênteses, polêmicas aqui, que você, como presidente, deve ter uma opinião bem forte a respeito disso, né? Eu vou começar falando sobre a questão da briga de torcida. Hoje, a gente sabe que em muitos locais, em muitos estádios, em muitos estados também aqui no Brasil, o torcedor sai de casa, vai lá, arruma confusão, entra em confusão com briga de torcida, e muitas vezes, né, o time é que é punido, ou seja, o CPF fica tranquilo ou recebe uma punição um pouco mais branda. E o que se ferra mesmo é o CNPJ. Eu queria que tu falasse sobre isso. É um negócio bem complicado, que tem que ser bem analisado, porque senão daqui a pouco você cria um torcedor que vai disfarçado lá no meio da torcida para punir o CPF ou o CNPJ do Jack, no caso. Vem um torcedor de um outro time lá no meio do Jack, faz a algazarra lá, joga um copo d'água, quem vai ser punido? O Jack. Só que de repente nem era torcedor do Jack, né? Eu acho que tem que punir esses responsáveis. Inclusive agora já estamos preparando... Você é a favor de punir o CPF? Sim, acho que tem que ser punido são as pessoas. O Jack também, a Ariana parece que a polícia militar está solicitando. A Ariana em breve vai ter a questão de identificação facial, né? Isso é interessante. Esse controle. Então você tendo esse controle, você controlando as pessoas, afastando esses maus elementos, né? Você não pode afastar o pai de família, aquela pessoa, ou penalizar o clube por essas má condutas de outras pessoas. Acho que as regras, as leis, para punir as pessoas, elas deveriam aumentar, e aí eu acho que com certeza nós teríamos mais controle. Essa questão de você identificar afastaria, você vai tirando aos poucos, né? Acho que é a melhor forma. As ervas daninhas, né? O Charles, a questão também que gera muita polêmica, justamente por causa dessa questão toda de briga, de torcida, é o clássico, por exemplo, com torcida única. Isso é chato pra caramba, né? É chato, mas em alguns lugares não tem saída, né? Algumas rivalidades são grandes. Até você conseguir corrigir isso, regras mais rígidas, penalizações mais rígidas com as pessoas, com os elementos, que eles terem consciência de que ele realmente vai ser penalizado se ele fizer uma bobagem. Porque hoje a penalização ela praticamente não existe, né? Mas sabe o que eu fico impressionado, Charles? Aí aumenta a impunidade, né? E fica até chateado também que, assim, por exemplo, faz lá um grande clássico. Vou pegar aqui um exemplo, tá, pessoal? Palmeiras e Corinthians, né? Aí, pô, você vai lá, faz um clássico com torcida única, só que mesmo assim, os caras se enfrentam, por exemplo, no metrô, brigam na rua. Cara, é um negócio muito complicado. É uma cultura, né? Infelizmente, né? Se gladiando, né? Gladiando. E para você tirar isso, tá na raiz das torcidas, muitas torcidas organizadas, né? A gente tem que separar torcedor de torcida organizada. Também não são todas as torcidas organizadas que têm esse tipo de problema, né? Mas está na raiz, tem as rivalidades antigas e aquilo está enraizado. Como é que você vai eliminar isso? Aí é um problema muito sério e vai ter que ter uma série de medidas mais drásticas para que isso não aconteça mais, né? Melhor técnico da atualidade. E aí? O que você fala sobre isso? Técnico do Palmeiras, né? Técnico do Palmeiras? Português? Do Brasil, você está falando? Aqui no Brasil. Ele. E internacionalmente falando, o que você fala sobre? Tem algum da tua preferência aí? Você, eu acho esse cara muito top, tecnicamente. Eu gosto muito do... Ele está no futebol inglês agora, se não me engano, né? Tem tantos nomes, né? Sim.
Mas ele treinou muito, o Mourinho, acho que treinou, agora eu não sei onde é que ele anda lá, se ele tá no futebol inglês, agora me ajuda se eu estiver errado, mas acho que é o Mourinho, né? Certo. E a vinda desses técnicos europeus para o Brasil, como é que você vê tudo isso? Né? Veio aí Jorge Jesus, veio, enfim, o próprio do Palmeiras também, né? Como é que você vê essa vinda desses técnicos para o Brasil? Você acha que esses tempos, por exemplo, tinham comentado, né, que o Jorge Jesus poderia ser o técnico da seleção brasileira. Como é que você vê essa vinda dos técnicos de fora para cá? Alguns times não tem como negar que não evoluíram, né? Você pega o Flamengo, o Jorge Jesus, você pega agora o português aí o Abel no Palmeiras, né? Mas também não são todos, né? Existem treinadores aí que tem no Brasil que precisam de repente mais oportunidade, alguns que de repente não são usados, outros que são usados demais. Então, esse rodízio é importante. Acho que para o crescimento do futebol, trazer gente de fora para o europeu principalmente ajuda. Você comentou ali da questão do melhor time do Joinville que você viu jogar, né? E não só do Joinville, lógico, mas como um todo. Melhor jogador que você viu jogar aqui no Brasil? O Zico. Zico? Eu era fã dele. Então você disse que o Zico seria o jogador que você... o melhor jogador que você viu jogar? Que eu vi mesmo, em loco ali, foi ele, sim. Faltou só uma Copa do Mundo pro Zico, né, cara? Acho que isso é uma baita do meio. Eu vi um jogo do Ronaldinho antes de ir para aquela Copa do Mundo. Ele jogou, inclusive, aqui na Ressacada, nós transmitimos o jogo do Brasil lá. O Ronaldinho também jogava muito, né? Não o Gaúcho também jogou, mas o Ronaldinho... Não o Bruxo, mas o Fenômeno. O Fenômeno também. Legal. Ô Charles, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria te perguntar o seguinte. Após esse período como presidente do JEC, e aí, como é que tá a expectativa? Vai voltar a narrar? Tá sentindo falta? Eu estou narrando já, mas são narrações que não aparecem aqui em Joinville, mas eu já estou narrando aí. A gente tem uma produtora e tem que trabalhar também, né? Senão, como é que eu vou manter a comida das crianças lá em casa, né? Então, a gente tem feito aí algumas transmissões, né? Como a gente tem uma produtora que gera serviço, conteúdo para outros portais, então a gente tem feito essas transmissões. Então, narrar está no meu sangue, com certeza. Depois eu vou voltar, eu vou criar, nós já temos o EJ, o Sport Joinville, e botar o Sport Joinville para voltar com tudo aí depois. Que legal. Ô Charles, nós temos um quadro aqui, e você vai inaugurar esse quadro, inclusive, né? Na nossa estreia aqui no nosso primeiro podcast, que é o chamado Vai ou Racha. Então vou pedir para o meu produtor girar a vinhetinha aí pra gente. Olha lá. Bom, e o seguinte, né? A temática do Vai ou Racha, você não pode ficar em cima do muro. Ou é um ou é o outro. Topa? Vamos lá, né? Bora lá, então. Atenção para a polêmica. Vamos lá. Pontos corridos ou mata-mata aí, Charles? E aí? Eu gosto do mata-mata. Mata-mata? É. Bacana. Você acha que tem que ser ali no papum ali? É legal. Dá mais emoção, né? Dá mais emoção, mais divertido. Porque senão, falta 3, 4 rodadas para terminar o campeonato e tu já sabe... O ponto corrido é o mais justo, vamos lá. Né? Mas o mata-mata é mais divertido. Principalmente para quem ganha, para quem perde nem tanto. Eu também prefiro mata-mata, mas enfim. E aí, Lula ou Bolsonaro? Prefiro não me meter em questões políticas, até como presidente do Joinville Esporte Clube, né, a gente não se manifesta em questões políticas. Certo. Então, mas está acompanhando de perto aí toda a situação. Tô. Não tem como não acompanhar. Eu torço pelo Brasil. Né? Então, para mim, quem vai decidir é o povo. Muito bem. Renato Gaúcho ou Jorge Jesus? E aí? Quem que você traria pro JEC? Pro JEC? Se pudesse. Jorge Jesus. Claro. Seria uma máquina, né? Jesus salva. Muito bem. Pelé ou Garrincha? E aí? Pelé, né? Pelé? Você acha que o Pelé jogou muito mais bola que o Garrincha? Tem muita gente que entra na polêmica e diz que o Garrincha era forte. Jogou muito também. Jogou muito. Mas eu vou de Pelé. Vai de Pelé. E aí, McDonald's ou Burger King? E aí, quem que você prefere? Não, lá em casa, por causa do filho, vai no Mac. No Mac? Pomerode ou São Bento do Sul? E aí, ô dúvida cruel? Pomerode, né? Pomerode? Pomerode tá no meu coração. Depois de Joinville é Pomerode. Muito bem. Pô, Charles, quero muito te agradecer aí, né? Eu que agradeço. Ter me dado essa honra de estrear o podcast aqui, Amores de Quinta Futebol Clube, com você. Quero dizer que, assim como falei na abertura aqui, reiterar da minha admiração que eu sinto por você, tanto como ser humano, como também como profissional que você é. E dizer que eu fiquei muito feliz aí de poder te receber. Cara, só tenho muito a te agradecer. Valeu.
Eu que agradeço aí, um abraço para todos, sucesso, né? Tenho certeza que vai estourar. Esse primeiro aí nem sei tanto assim, mas os outros vai bombar, né? Os convidados vão melhorar. Um grande abraço para todos aí. Eu vou pedir para você encerrar, então, se você me permitir, lógico, eu queria pedir para você encerrar narrando um gol do Jack aí, quem sabe uma ascensão para a Série A, né? Que é o que todo mundo precisa, merece e quer daqui a alguns anos. Decisão da Copa Santa Catarina, então, quem sabe, esse ano, né? Vamos lá. Alô, galera! É o Jack se recuperando, lá vem o time do Joinville descendo na frente no campo de ataque, a bola tocada para Fernandinho, Fernandinho tropeça na bola, mas já chega Charles Fischer ajeitando, tocando mais atrás agora para a chegada do Diego! Esse é craque, tem nome de craque, dominou, olhou, levantou a cabeça, entrou, preparou de fora da área, bateu pro gol, golaço! Gol! Vou cortar porque senão vai mais longe. É do Jack! Muito bem, valeu. Gente, naquele nosso mesmo combinado, no próximo episódio, quem chegar primeiro, espera pelo outro. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau, galera.